Ô Pablo, deixa eu aproveitar essa sua última resposta para fazer uma observação e na sequência eu te pergunto. Enquanto você estava falando aí sobre respondendo a pergunta do Constantino, do passaporte e do que aconteceu na pandemia, olha a curiosidade, eu estava aqui pensando, falando, puxa, será que vou ter que interromper o Pablo? Porque esse assunto costuma derrubar live. Sempre que a gente toca nesse assunto no YouTube e fala dos problemas de saúde decorrentes da vacinação, às vezes a live cai, as big techs estão em cima desse assunto, derrubam as lives que falam disso. Daí eu estava pensando, e aí eu te transfiro a pergunta, queria ouvir o que você pensa sobre isso. Você diria que a liberdade de expressão hoje no mundo, não só no Brasil, está ameaçada? Esse tema, por exemplo, da pandemia virou um tabu, e outros que a gente poderia citar aqui, mas acho que a gente já está comprometendo bastante a live, só quanto a resposta a gente já foi ali no máximo do risco que a gente poderia correr. Mas tem assuntos que viraram tabus, né? E a gente sabe quais são. Você diria que a liberdade de expressão no mundo está ameaçada e aqui no Brasil, se eleito prefeito de São Paulo, enquanto prefeito da maior cidade do país, o que é que você acha que você poderia fazer nessa direção? Cara, acho que todo mundo aí que está assistindo e gosta de ficar opinando tem que ler o livro Fahrenheit 451, 1984, do George Orwell, e tem que ler Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É assim, eu confesso que chegou naquilo que Aldous Huxley falava ali na década de 30 ou 40, ele falava que esse povo ia ficar muito bobo. Eu acho tão bonito quando alguém fica falando fake news. Para mim, assim, uma expressão de uma pessoa é idiota. O que está acontecendo, irmão? A verdade é que todos nós éramos controlados por grandes instrumentos de mídia e hoje uma pessoa como eu, comum, tem mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Marçal é exagerado, tem 22 canais de televisão no Brasil oficial. Os outros são ramificações desses 22 e são as principais concessões que eu estou falando, não são retransmissoras, são as principais concessões do Brasil. E aí, você pegar as 10 menores, eu, Pablo Marçal, com os meus 56 milhões só no Instagram de visualizações de contas únicas conectadas no meu Instagram, tenho mais audiência que as 10 menores televisões. Significa o quê? Isso é apavorante para quem quer controlar a informação. Então você vê, por exemplo, uma mídia igual da Rede Globo, comprada pelo governo federal, passadora de pano no governo federal, elas precisam parar alguém. Quem era esse alguém? Alguém que mandou 175 carretas para o Rio Grande do Sul. Então vamos produzir uma fake news falando que ele está produzindo uma fake news. E aí vamos mudar a lei. E aí até um grande abraço aí, parabéns para os deputados que seguraram no tranco aí. Foi um grande dia aquele derrubando aquilo que eles estavam loucos para institucionalizar a tal da fake news. Fake news você combate falando a verdade. É com mais informação para ser depurado. Então, assim, nós estamos debaixo do ataque, a democracia está sendo atacada. Só que o nosso lado, igual o Salles fala, tem que ter um lado, o nosso lado não fica pegando no pé pelo mesmo assunto. Então, logo parece que nós estamos contra a democracia. Por exemplo, um Boulos, que foi lá e destruiu a sede da Fiesp, por exemplo. Ele é um cara que é contra a democracia, porque se ele foi lá e destruiu, ele é contra a democracia. Se um cara igual ele foi lá e arquivou com áudio, com prova, a rachadinha do Janones, ele é contra a democracia. Isso é um risco contra a democracia. Se ele jura que vai dar terra para os outros, mas tem que tomar a terra de outro, isso é contra a democracia, nosso direito de propriedade privada na Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal ainda. Agora, eu vou convidar de alguns canais, algumas pessoas falam assim para mim, tem como você não falar do presidente da República? Aí eu falo, mas por quê? Porque senão a gente vai ter problema com ele. Ou seja, imagina, elas não falam abertamente com seus microfones abertos, mas na hora que a gente chega no ambiente, eles pedem para a gente não falar, porque senão vai ter problema na sua concessão. Porque quem assina a concessão é o presidente da República e seu ministro da Comunicação. Ou seja, vamos pensar aqui junto. Se a principal televisão tem recebido dinheiro para, de forma nenhuma, deixar nada de errado do governo federal sair, e sempre que alguém se levanta para ameaçar esse governo, essa pessoa, ela é inimigo número 1 do Estado, imagina, esse negócio já foi controlado. Por que eles querem controlar as redes sociais? Porque ela não tem controle. E é bom que ela continue assim. A Constituição Federal, até onde eu aprendi na Academia de Direito, ela fala que a livre expressão é para todo mundo, é a livre consequência também. Lá está escrito assim, ó, fica vedado o anonimato. Fale o que quiser, mas não pode ser anônimo. Ou seja, se alguém Sim. estiver produzindo algo e não assumir, que caça essa pessoa.
Mas já tem o nome, a pessoa falou, por exemplo, aquele idiota do Neto, aquele craque, cheirador de cocaína lá, que já parou mais de 6 programas na Rede Bandeirantes de televisão para falar mal de mim. Aquela alma penada, ela faz aquilo por quê? Porque ela é uma alma de esquerda que começa a me ouvir e quer zoar com a minha cara. Eu também estou movendo um processo contra ele. Inclusive, todos os processos, tudo que eu ganhar, vai ser investido na reconstrução do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou ganhar bastante processo. Por quê? Porque as pessoas, elas não respeitam. E não significa que a gente tem que controlar as redes sociais. A gente só precisa de advogado para ajuizar a ação, pegar a expressão que a pessoa usou. Sou 100% a favor de todo mundo falar o que quiser, desde que assuma o que falou. As pessoas estão muito preocupadas com esse cenário macro político brasileiro. Aí eu estava ouvindo antes de vocês falarem comigo, que vocês estavam falando de Macron, de Europa. A gente realmente tá muito conectado com o mundo. E se eu fosse você que está assistindo aqui, pararia de encher o saco. Eu vejo nos comentários aqui, o time do Salles, o time do Marçal. Moço, o nosso time tem que ser o Brasil. E Salles, com todo o respeito, eu não sei o que você fez para ter sido preterido, mas eu peço aqui publicamente para o Bolsonaro, que eu já sei que o Nunes não vai aceitar o Coronel Mello, que ele retifique essa decisão junto ao Valdemar Costa Neto de colocar você como candidato. Eu sei que tem gente aí do seu próprio partido mexendo o pauzinho para sair candidato no seu lugar, mas eu acho que tem que ter um cara aguerrido e forte como você. Eu não te vejo como concorrente, vejo você um ser extremamente inteligente, e assim como você me deu essa dica, encerra minha participação aqui, uma pena não ter falado do único assunto que eu queria falar, que era de São Paulo.